Fala rapaziada, tranquilidade. Hoje vamos falar aí da rodada de ontem, no qual tivemos aí Auckland City 1-1 com Boca Juniors, Benfica 1-0 no Bayern, Bayern claramente fugindo aí do PSG. Vamos falar disso. Esperance e Chelsea 3-0 Chelsea e LA e Flamengo 1-1, um empate aí entre o time da MLS e o Flamengo. Na minha visão também não foi um bom resultado. E Boca Juniors e Auckland City, né? Vergonhoso pro Boca empatar com um time semi-profissional aí. Muitos jogadores têm dois empregos, outros até três. Conseguiram empatar aí com o gigante argentino. Não tem muito o que falar, né? Benfica e Bayern. Benfica veio com interesses e o Bayern com outros interesses diferentes. Um atrás da vitória e o outro atrás de um empate ou de até uma derrota que não seria nada vergonhoso para eles, porque eles estão administrando, estão fugindo do PSG. Creio que não seja intencional, mas o Company aproveitou a situação, poupou vários titulares e o Benfica conseguiu um gol bem no começo do jogo, administrou o resultado. No final ali, do meio para o final do segundo tempo, o Company colocou os titulares e o Kimmich ele muda a partida, né? Que jogador que é o Kimmich? Na distribuição de jogo, na intensidade, é um jogador bem dinâmico, com viradas de bola. Toda hora ele vira para cá, vira para lá. Bota o Coman, bota o Elise, todo mundo em condições de mano a mano toda hora, só nessa virada de jogo. É uma característica super importante hoje em dia e que eu não vejo tanto no Paris Saint-Germain. De vez em quando que o Kvaratskhelia vira uma bola ou outra, mas é só ele mesmo. E ele não vai estar sempre com a bola no pé porque ele é um ponta, né? Agora o Kimmich jogando na cabeça da área, virando uma bola para lá e para cá toda hora. Ele coloca os pontas em condições de mano a mano. E toda hora você vê, o Olise pega a bola livre pela esquerda, vai para dentro. Pela direita, no caso. Vai para dentro do lateral esquerdo do zagueiro. A mesma coisa quem tá jogando do lado de cá. Ora o Coman, ora o Gnabry. Eles trocam de posição ali. E, assim, o Kimmich é um jogadoraço no que se propõe a fazer. Não vai esperar dele dar um elástico, dar uma lambreta, até porque não tem esse refino técnico brasileiro, mas um jogador taticamente e intensamente importantíssimo para o Bayern. E aí tivemos, né, essa derrota do Bayern para o Benfica. Tá bom, beleza. Vamos considerar normal. E aí Chelsea e Esperance, resultado normal aí, 3-0 Chelsea, não assisti essa partida. E vamos falar de seu Flamengo. Flamengo aí poupando alguns jogadores, time misto, pensando no Bayern, porque ficou sabendo da notícia que ia pegar o Bayern no dia do jogo, né? Na véspera, um pouco antes. E aí já poupou alguns jogadores também, tendo a certeza, né, de que ia pegar o gigante alemão. A minha visão desse confronto do domingo às 5 horas é que o Bayern não é tão favorito assim. Calma, eu não tô falando que o Flamengo é favorito contra o Bayern de Munique. O Bayern não é tão favorito assim como as pessoas vendem ou como pode se pensar. Por quê? Porque vai estar um calor de 40 graus nos Estados Unidos num jogo 4 horas da tarde. Então, assim, o Flamengo, acostumado a jogar no Campeonato Carioca em pleno verão, tem que se beneficiar disso, não tem outra saída. Na minha visão, isso aumenta muito as chances do Flamengo. Costume com a temperatura. O Bayern, os jogadores não passam nem pela metade desse calor na Alemanha durante todo o ano. Então, assim, você vê que realmente, apesar de ser uma desculpa, uma muleta que eles usam, os europeus têm a dificuldade do calor. Você vê eles botando o bofe para fora, né? Jogando com a língua para fora aí em alguns jogos e em outros jogos administrando muito o resultado, porque realmente eles não estão acostumados. Então o Flamengo tem que se beneficiar disso. O Flamengo tem que ir com força máxima, claro, e escolher a melhor formação, né? Bruno Henrique entrou ontem, achei que não devia ter entrado, colocou em risco aí uma suspensão, né? De um dos poucos jogadores que podem fazer centroavante ali no lugar do Pedro. Pode ser titular. Provavelmente eu acho que ele vai vir de Bruno Henrique, tá em melhor forma que o Pedro. E o Pedro, cara, falar do Pedro é difícil, porque o cara tava na melhor fase da carreira.
teve uma lesão seríssima, uma das piores lesões, se não for a pior, do futebol, de joelho, né? E agora tá com dificuldade, né, para retomar a forma antiga. Natural, mas ao mesmo tempo ele não vem sendo titular em todos os jogos, e isso atrapalha ele retomar o 100%, né, da sua parte tática e técnica. Então, assim, física também, né? Até porque, principalmente física, eu diria, mas a parte técnica do Pedro tá muito em baixa. Você vê que ele perde gols que antes ele não perdia. Ontem ele tentou um lindo voleio ainda. Se ele faz aquele gol ali, esquece, faz um quadro na hora. Mas assim, eu torço para que ele retome, né, o futebol que ele estava jogando há um ano atrás, que fazia gol todo jogo, era bonito de ver. E hoje em dia o Flamengo já pensando em contratar Vlahovic. Será que o Boto já tá vendo aí que talvez o Pedro não volte a ser o que era? Porque ele falou publicamente, né, que gostaria de contratar o Vlahovic, centroavante da Juventus. Mas eu não falaria isso, né? O Pedro vai achar isso meio estranho. Enfim, Flamengo claramente não está pensando em contratações agora, mas eu creio que isso é uma contratação inviável, né? Vlahovic no Flamengo teria que convencer o jogador de vir jogar no mercado totalmente diferente, sair da Europa e sem contar a questão financeira, que o Boto falou que não é um problema, mas também a gente não vai meter os pés pelas mãos pelo Vlahovic, né? Pelo amor de Deus, se fosse o Lewandowski, na minha opinião, o Vlahovic não perde em nada pro Pedro, não ganha em nada do Pedro. Talvez em intensidade, que ele é um jogador mais móvel um pouco, mas enfim. Eu torço para que o Pedro volte a desempenhar um ótimo futebol e vamos falar de Wallace Ian. O que esse moleque tem de estrela é sacanagem. Graças a Deus. Porque a seleção tá precisando de jogadores assim, que entra no jogo e não é um jogo normal, só mais uma oportunidade. Ele entra no jogo para fazer a diferença. Ele vai lá e faz. O moleque é diferenciado. Não é o mais craque da história do Flamengo, da base do Flamengo. Não é um jogador que tem um repertório de Vinícius Júnior, mas ele é um jogador que ele quer fazer o gol, ele é objetivo, ele é incisivo, ele é oportunista, ele tem estrela. Então, assim, um jogador que o valor do jogador vai lá para cima. Quando o jogador tem estrela, quando o jogador tem personalidade, tem velocidade, tem potência física, é jovem, tem tudo que é preciso para jogar na Europa. Então, eu cravo aqui facilmente que já já vai estar em um time grande da Europa. Ainda mais jogando bem no Mundial de Clubes, que é uma vitrinaça para um jogador. Já devem ter muitos times monitorando ainda, não saiu nada de sondagem, mas olha, o Wallace Ian, grata surpresa. Parabéns para o Felipe Luiz, que oportunizou o menino aí a jogar no Campeonato Carioca, deu a sequência, colocou no Brasileiro e vem colocando até hoje. Tem muito dedo do Felipe Luiz. Sentiram o dedo do Felipe Luiz? Eu não. Mas o Wallace Ian está sentindo. Lá ele, 15 Pro Max. E é isso, pessoal. O Flamengo vem forte, com ótimas peças. Jorginho entrou no segundo tempo e aí já muda o meio-campo. O Alan jogou bem ontem, quase fez um golaço de fora da área. Deu uma certa dinâmica ao meio-campo. E se tivesse mais 10 minutos ali, o Flamengo viraria o jogo. Mas futebol é feito de 90 minutos. Quando não tem prorrogação, é isso que tem e acabou. Então, assim, o Flamengo deu mole, poderia ter ganhado. Não ia mudar a classificação, não ia mudar, mas talvez desse uma moral a mais, terminar com 3 vitórias. Nenhum time conseguiu isso. E o Flamengo também não. Mas segue invicto aí. Ótima fase de grupos. E vai com moral, né? Vai com moral. Não é aquele cenário de que você vai jogar contra o Bayern cheio de medo, acuado, sem saber o que vai ser, de certeza de goleada, não. Se a gente perder, suave, tranquilo. Ninguém aqui tá se achando. Os times brasileiros agora são melhores que os europeus. Não, ainda tem uma diferença. Eu sempre deixei claro aqui no canal que ainda há uma diferença. Não é porque a gente terminou em primeiro nos grupos que a gente é melhor, não. O que eu deixei claro é que essa diferença vem diminuindo e tende a diminuir cada vez mais. Então o Flamengo tem chance, até porque o calor vai ajudar
o time rubro-negro. Então tem que se beneficiar desse fator, explorar bem o cansaço dos alemães e ser estratégico, né? Isso o Filipe Luís tira de letra, porque é um cara muito inteligente, muito estratégico. Vamos torcer aí. Hoje tem jogo do Fluminense, depois eu vou estar trazendo um vídeo aqui para geral, para a gente analisar junto. Deixa seu comentário, sua opinião, o que você quer que eu aborde aqui no canal. E vou estar fazendo um vídeo também de perguntas e respostas. Vou deixar uma caixinha de perguntas lá no Insta para vocês mandarem a pergunta de vocês e eu estar respondendo aqui no canal, fechou? Fazer um vídeo só com perguntas e respostas. Qualquer dia desse vou estar trazendo. E é isso, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like, fortalece aí o trabalho do amigo. Vamos para cima. Tamo juntão, muito obrigado a vocês que estão por aqui. E é isso, rapaziada. Tamo junto, Deus abençoe.